Estamos a viver numa época notável em que a Bíblia, a Palavra de Deus, se tornou um dos livros mais acessíveis em toda a Terra. Seja na estante de casa ou numa aplicação no seu telemóvel, a Bíblia está facilmente ao alcance da maioria de nós. Mas isso não significa que seja sempre fácil de entender. As verdades da Bíblia são simples, mas isso não significa que ainda não tenhamos perguntas. Deus tem as respostas. E essa é a boa notícia. Participe conosco neste episódio do Mundo de Amanhã para mais uma edição de As Suas Perguntas, as Respostas da Bíblia. Enquanto abordamos 3 perguntas comuns e desafiadoras e as respondemos diretamente das páginas da sua Bíblia. Bem-vindos ao Mundo de Amanhã, onde ajudamos a entender o mundo através da Bíblia. A Bíblia não é só um livro, é a palavra inspirada de Deus. Na noite que antecedeu a sua crucificação, Jesus Cristo, o Filho de Deus, disse ao Pai em oração: "A vossa palavra é verdade." Mas isso não significa que seja sempre fácil de entender. Por que razão a Bíblia deveria ser sempre fácil de entender? As suas palavras visam transmitir-nos a mente de Deus. Como o nosso Criador nos diz em Isaías 55, versículo 8, "Os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus." No entanto, a Bíblia pode ser entendida com a ajuda de Deus e um pouco de esforço. E compreender a palavra de Deus vale esse esforço. Mas hoje vamos focar-nos em 3 perguntas bíblicas específicas. Em cada caso, explicaremos a resposta da Bíblia e destacaremos princípios mais amplos para responder a futuras questões bíblicas sozinho. As nossas 3 perguntas são: onde Caim encontrou a sua esposa? Quais são os 10 mandamentos certos? E estarão Enoque e Elias no céu? Portanto, comecemos. A primeira pergunta é favorita dos ateus que querem desacreditar a Bíblia, mas também é uma questão legítima, por vezes colocada por pessoas sinceras que apenas tentam compreender. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis são claros de que os primeiros seres humanos que Deus criou foram Adão e Eva. E o capítulo 4 de Gênesis menciona os seus filhos Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: "Consegui um homem com o Senhor." Depois, ela deu à luz novamente, desta vez o seu irmão Abel. Abel era pastor de ovelhas, mas Caim era lavrador da terra. Conhece a história de Caim e Abel. Ambos fizeram ofertas a Deus, mas a de Caim não era tão boa quanto a de Abel. Em vez de procurar aprender e melhorar, Caim ficou cheio de raiva e acabou por matar o seu irmão Abel. O assassinato começou cedo na humanidade. Depois de Deus amaldiçoar Caim pelo seu pecado, lemos em Gênesis 4, 16 e 17. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver para a terra de Nod, a leste de Éden. E Caim conheceu a sua esposa, e ela engravidou e deu à luz Enoque. E isto leva-nos à nossa primeira questão. Muitos perguntam: de onde veio a esposa de Caim? Afinal, Adão e Eva foram os primeiros humanos e os únicos 2 filhos mencionados são Caim e Abel, 2 rapazes, sendo que um deles já tinha morrido. Então, com quem é que Caim acabou por casar? Certamente não com uma girafa ou um carvalho. As pessoas casam com pessoas. E quem é que estava lá para Caim casar? Para responder a esta questão, precisamos de considerar o primeiro princípio a aplicar na resposta a perguntas bíblicas. Examine o contexto à volta do versículo ou passagem. Vamos examinar versículos adicionais perto desta história em Gênesis 4 para ver se temos mais detalhes. E de fato podemos logo a seguir no capítulo 5 de Gênesis. Começando no versículo 1 de Gênesis 5, lemos: "Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o criou. Criou-os homem e mulher, abençoou-os e chamou-lhes humanidade no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou-lhe Sete. Depois de gerar Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e teve filhos e filhas. Agora, repare que Adão viveu mais 800 anos e continuou a gerar filhos e filhas. A família de Adão e Eva não era só Caim,
Abel e Sete. Em vez disso, quando Deus os mandou em Gênesis 1:28 serem frutíferos e se multiplicarem, eles fizeram isso. E por quanto tempo? Note que Gênesis 5:5 afirma que todos os dias que Adão viveu foram 930 anos. Essa é uma vida longa. Considerando que Gênesis 1, 2 e 3 foram há cerca de 6.000 anos, Adão viveu quase um sexto desse tempo. Há tempo suficiente para ter muitos filhos. A resposta é clara. Caim casou com uma das suas irmãs. Hoje, ninguém deve casar com a irmã, mas lembre-se, estamos a falar do início da humanidade. Deus criou Adão e Eva diretamente, desenhando cada característica do seu corpo e biologia. Os problemas genéticos de parentes próximos hoje não seriam um problema no início. Embora Deus proíba tais relações na sua lei, como em Levítico 18:9, não era necessário no início. De fato, depois de Adão e Eva, mas antes das leis de Levítico, o patriarca Abraão casou com a sua meia-irmã. O ponto é que não há necessidade de ter qualquer dificuldade em compreender a afirmação bíblica. Sim, Caim tinha uma esposa, e essa esposa era a sua irmã, outra descendente de Adão e Eva. Simplesmente ler um pouco mais do contexto à volta da passagem resolve imediatamente a questão. A nossa próxima pergunta não só foi usada por alguns em tentativas de desacreditar a Bíblia, como também tem sido uma fonte de confusão em diferentes denominações que afirmam ser cristãs. Poderá ser chamada o caso dos mandamentos em conflito. Se é um espectador de longa data do mundo de amanhã, já nos ouviu ensinar sobre a importância vital dos 10 mandamentos inúmeras vezes no programa. Jesus Cristo amava os mandamentos e os cristãos em todo o lado são mandados a viver de acordo com eles. Mas quais são exatamente os 10 mandamentos? Bem, a resposta que obtém varia consoante a quem pergunta. A lista dos 10 mandamentos dada em Êxodo 20 e Deuteronômio 5 é interpretada de forma diferente por vários grupos. Eis as duas abordagens principais. Por exemplo, muitos apresentariam a seguinte lista resumida dos 10 mandamentos: não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificar, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Mas se perguntar a um católico romano, pode obter esta lista resumida de mandamentos. Não terás outros deuses, não tomarás o nome de Deus em vão, lembrar-te-ás do dia de sábado para o santificar, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a esposa do teu vizinho e não cobiçarás os bens do teu vizinho. Certamente notará que estas duas listas não são idênticas. A primeira contém um mandamento contra a criação e adoração de ídolos, que é o segundo mandamento. Contudo, esse mandamento específico não se encontra de forma alguma na segunda lista, a que é usada pelos católicos romanos. E na primeira lista, o mandamento final é contra o ato de cobiçar. Porém, na segunda lista, a dos católicos romanos, esse mandamento é desdobrado em 2 mandamentos distintos: não cobiçar a mulher do teu vizinho e não cobiçar os bens do teu vizinho. Assim chegamos à segunda pergunta bíblica de hoje: quais são os 10 mandamentos corretos? Sabemos que são 10 porque a própria Bíblia o diz. Vemos isto em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 e Deuteronômio 10, 4. Mas quais são os 10? Para achar a resposta, pode olhar para Deuteronômio 5, que lista todos os 10 mandamentos. Lá vemos a passagem final dita assim no versículo 21. Não cobiçarás a mulher do teu vizinho, e não desejarás a casa do teu vizinho, o seu campo, a sua serva, o seu servo, o seu boi, o seu jumento, ou qualquer coisa que seja do teu vizinho. Mas o não cobiçar a mulher do teu vizinho deve ser separado como um mandamento do não desejar a casa do teu vizinho, o seu campo, etc. A numeração dos versículos foi adicionada mais tarde por acadêmicos, por isso não ajuda. Olhando para o versículo, parece que não há como saber. Então, qual é a resposta à pergunta? Quais são os 10 mandamentos certos? Bem, depende de quem pergunta. Absurdo!
porque a verdade não é determinada por concílios católicos romanos ou sínodos luteranos ou conferências evangélicas. A verdade é determinada pela palavra de Deus, e no que diz respeito aos seus mandamentos, ele torna a resposta inequívoca. Para a descobrir, só precisamos de usar outro princípio útil para entender a Bíblia. Examine outras escrituras que abordam o mesmo tópico. Jesus Cristo disse em João 10:35 que a escritura não pode ser quebrada, o que significa que a palavra de Deus não se contradiz. Então, se duas passagens da Bíblia falam sobre o mesmo assunto, incluindo os 10 mandamentos, elas têm de ser ambas verdadeiras. Neste caso, devemos perguntar-nos, existe alguma outra passagem que liste os 10 mandamentos além de Deuteronômio 5? E sim, existe. Os 10 mandamentos também estão listados em Êxodo 20. Na verdade, esse capítulo vem antes de Deuteronômio 5 e é o capítulo a que a maioria das pessoas recorrerá primeiro para ler os 10 mandamentos na Bíblia. Lá podemos ler o fim dos mandamentos no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu vizinho. Não cobiçarás a mulher do teu vizinho, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que seja do teu vizinho. Note uma diferença muito importante na forma como Moisés formulou o final em Deuteronômio 5. Quando Deus proferiu estas palavras em Êxodo 20, a parte sobre não cobiçar a mulher do teu vizinho é colocada no meio do resto depois da parte sobre a casa do teu vizinho. Então, quando Deus proferiu os 10 mandamentos em Êxodo 20, terá acidentalmente misturado tudo? Terá ele começado pelo 8º mandamento e saltado o 9º para dar parte do 10º mandamento? Não cobiçarás a casa do teu vizinho. Depois voltado ao 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu vizinho, só para saltar outra vez para terminar o 10º? Isto é absurdo. Se há alguém que compreende os 10 mandamentos, é aquele que é divino e que os proferiu em voz alta no Monte Sinai. E estas duas passagens, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, não podem estar ambas certas se o mandamento contra a cobiça for dividido em duas partes. Cobiçar a esposa do teu vizinho e depois cobiçar todo o resto. Elas só funcionam se houver apenas um mandamento. O 10º mandamento contra cobiçar tudo o que é do teu vizinho. Então, quais 10 mandamentos são os verdadeiros 10 mandamentos? Aqueles que incluem um segundo mandamento explícito contra fazer e adorar ídolos, e que tem um 10º mandamento unificado contra a cobiça. E não precisa de acreditar na minha palavra. Acredite no do apóstolo Paulo, que resumiu o único 10º mandamento ele próprio como simplesmente não cobiçarás. Portanto, se está a perguntar quem acerta nos 10 mandamentos, o seu clérigo local ou o Criador do universo que os trovejou ao seu povo no Monte Sinai, eu ficaria com o seu Criador. A nossa terceira pergunta envolve duas figuras famosas na Bíblia, Enoque e o profeta Elias. No caso de Enoque, Gênesis 5 dá-nos um conto interessante sobre este antigo patriarca. Entre muitos que estavam a pecar e a viver de forma injusta, lemos sobre ele começando no versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e teve filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque somaram 365 anos. Enoque andou com Deus e ele desapareceu, pois Deus o levou. As frases "ele não foi" e "Deus o levou" levaram muitos a acreditar que Enoque foi removido da terra e levado para o céu. De fato, quando era miúdo, eu tinha uma Bíblia infantil popular que narrava a sua versão da história de Enoque, intitulando-a como o homem que entrou no céu. Este entendimento é reforçado pelo facto de a passagem não mencionar a sua morte explicitamente. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Hebreus, disse que Enoque foi retirado para não ver a morte. Tal como Enoque, muitos pensam que outra figura bíblica está no céu, o profeta Elias. No 2º capítulo do livro de Reis, lemos que chegou o momento de o manto da liderança profética ser transferido de Elias para o seu protegido, Eliseu. Então aconteceu que, enquanto continuavam a andar e a conversar, de repente apareceu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo e separou os dois, e Elias subiu num redemoinho para o céu. Ora, parte do desafio nestas passagens é que a linguagem é ambígua e aberta à interpretação. Em parte alguma da história de Enoque, somos informados para onde ele foi levado, e nada afirma de forma explícita e clara que ele não morreu. A Bíblia fala de 3 céus.
o ar acima de nós, onde voam as aves e se movem as nuvens, e o espaço acima, onde as estrelas brilham, e depois o que Paulo chama o terceiro céu, no qual Deus habita. Sempre que o céu é referido nas páginas da sua Bíblia, é fundamental considerar estas três possibilidades distintas e determinar, com base no contexto, qual delas se aplica à passagem. Qual delas se aplica à viagem de Elias não é claro de imediato. Tudo isto nos leva à pergunta comum: Enoque e Elias estão no céu? Isto é, Enoque e Elias ainda estão vivos no céu, na presença de Deus e dos anjos? O que aconteceu a Enoque e Elias depois de desaparecerem é um tema maior do que o tempo que temos. Mas a resposta a essa questão é, na verdade, muito simples. E envolve um terceiro princípio fundamental que é eminentemente útil para quem tenta compreender a Bíblia. Use as passagens claras das Escrituras para ajudar a explicar as mais ambíguas. Neste caso, os relatos de Enoque e Elias têm ambiguidades que precisamos de resolver. No entanto, há passagens muito claras que são muito mais fáceis de entender. E estas passagens não nos deixam dúvidas sobre se Enoque e Elias estão vivos no céu ou não. Vejamos uma dita por ninguém menos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, falando a um fariseu chamado Nicodemos que ele próprio poderia ter acreditado que Enoque e Elias estavam no céu. Jesus é muito claro ao dizer em João, capítulo 3, versículo 13: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, isto é, o Filho do homem que está no céu. Aí está, da boca do próprio Jesus: ninguém subiu ao céu. Jesus Cristo, Filho do homem e de Deus, é o único homem a ter percorrido céu e terra. Ele não disse ninguém exceto dois, ou ninguém exceto Enoque e Elias. Ele disse ninguém. Isso não deixa margem para os nossos dois amigos do Antigo Testamento. Podemos ir mais longe. Mencionamos que Enoque é mencionado em Hebreus. Essa passagem, Hebreus, capítulo 11, é chamada por alguns de capítulo dos heróis da fé, e Enoque é mencionado no versículo 5. Mas mais tarde, no versículo 13, é-nos dito muito claramente o que aconteceu a todos estes heróis da fé. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Todos estes incluiriam Enoque, 8 versículos antes. Na verdade, claro, Enoque e Elias morreram. Romanos 3, 23 promete que todos pecaram e falham a glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mais se poderia dizer, mas independentemente da história que possamos especular sobre Enoque e Elias, estes versículos claros limitam-nos ao que deve ser verdade, que Enoque e Elias estão agora mortos, à espera da recompensa, e não estão no céu. Alegar o contrário seria discordar da declaração do próprio Jesus Cristo. Neste caso, os versículos claros da Bíblia dão clareza àqueles que estão mais abertos à má interpretação e ao mal entendido. Sobre onde Caim arranjou a sua esposa, vimos que Adão e Eva tiveram muitos filhos, incluindo filhas, o que forneceu facilmente uma esposa para Caim. Sobre quais são os 10 mandamentos corretos, vimos que ignorar o segundo mandamento sobre ídolos e dividir o 10º mandamento sobre a cobiça em 2 mandamentos distintos viola a palavra de Deus. E quanto a Enoque e Elias, determinamos que eles não estão no céu, confiando em Jesus Cristo quando ele diz que é o único homem a ter percorrido tanto o céu como a terra neste momento. Mas para além de responder a 3 perguntas, também ilustramos 3 princípios sólidos que pode usar no seu próprio estudo bíblico. Examine o contexto do versículo ou passagem. Examine outras escrituras que cobrem o mesmo tópico e use passagens claras para ajudar a explicar as mais ambíguas. E estudar a sua Bíblia vale o tempo que investe. Como o apóstolo Pedro disse a Jesus Cristo, depois de o seu mestre ter acabado de proferir uma mensagem desafiadora que era difícil de entender: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. As palavras inspiradas da Bíblia são as palavras da vida eterna. O seu esforço para as entender será recompensado além dos seus sonhos.
Obrigado por assistir. Se estiver interessado nas primeiras 4 lições do nosso curso gratuito de 24 lições, espero que vá a twtv.org/estudo e solicite essas 4 lições, ou clique no link na descrição abaixo. Esperamos que goste do que fazemos no mundo de amanhã. Nós realmente queremos ajudá-lo a entender o seu mundo através das páginas da sua Bíblia. Se gostou, esperamos que considere clicar em subscrever. Se quiser ser notificado, clique no sino. Muito obrigado.